uma vez, Espírito Santo, fala conosco. Se nasce a terra, da carne e do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo o Deus Santo Espírito. Fala conosco nessa manhã, trazendo a palavra, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, observe que em Mateus 3, o título é A Pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 4. Usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. No 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura. 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Igreja, observe, a pregação de quem? De João Batista. João Batista, observe o que ele colhia, o que ele vestia. Porque, igreja, hoje nós estamos numa geração que parece que virou brincadeira. Surgiu o quê? Profetas. Aí as pessoas dizem que Deus está falando, que Deus está revelando, não é isso? Aí quer dizer, querem viver, comer, querem ter, do bom e do melhor. Mas veja, entenda que João Batista, de fato, ele era o quê? Ele era um profeta. De fato, João Batista era o quê? Era um profeta. De fato, João Batista era usado por Deus. De fato, João Batista, ele foi o que? Levantado por Deus. Deu o ventre da sua mãe. Aí, observe a pregação de João Batista. João Batista, ele, como Jesus, não esperava um exemplo. Hoje em dia, uma pessoa pregar, a pessoa tem que ver quem está no lugar, no ambiente, porque para ver o que pode falar, o que não pode falar, porque pode, de repente, machucar alguém, porque tem pessoas que interpretam mal aquilo que elas ouvem. Mas João Batista, o quê? Ele pregava, ele falava a verdade. Quer dizer, se a pessoa se doesse, era o que? Problema da pessoa. Hoje está vivendo geração que tem que agradar as pessoas. Hoje está vivendo geração que a pregação tem que agradar as pessoas, tem que agradar os ouvintes. Mas o Espírito Santo, ele revelou quem? O apóstolo Paulo. O Espírito Santo diz: nos últimos tempos, nos últimos dias, são nossos agora. Ele falou que o que as pessoas, que a verdade ia fazer o que você nos ouvidos, que as pessoas iriam sentir coceira, que o que? Que as pessoas iriam atrás de fábula, de falsos mestres. Ou seja, hoje as pessoas, igrejas várias, a pessoa fala: peraí, eu vou para a igreja ali, eu vou prestar atenção no que eu vou ouvir. Se me agradar o que eu vou ouvir, eu vou ficar lá. Porém, se falar algo mas se a igreja, se eu for repreendido, exortado, se o meu pecado for confrontado, eu vou sair dessa igreja. Mas se eu chegar em um lugar que eu vou ouvir sobre bênção, sobre prosperidade, porta aberta, que deu o meu pecado, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar, esse é o lugar que eu vou ficar. Mas João Batista não tinha nada disso. Chamava o poço e outra chamava o poço de raça de víbora. Raça o quê? De cobras. E imagina essa geração agora. Nós temos uma geração que o homem tem que se chamar de mulher. Se a mulher colocar roupa de homem, se ela não se chamar de homem, o que? É processado. Imagina só o tempo de João Batista. Nós estamos minha geração que o certo é errado ou o errado é certo. Que o quê? Que as coisas mudaram.
nós também estamos em uma geração que Jesus já falou há muito tempo, que eu penso de falsos profetas. E se fosse possível, iria enganar os eleitos, os salvos. Aí tem pessoas que dizem, engraçado é que eu lembro lá no tempo de Samuel, que era raridade de visão, era raridade de Deus falar, vem cá, olha o tempo de antes para agora, antigamente os profetas jejuavam, os profetas oravam, os profetas realmente tinham vida para Deus, viviam para Deus. Hoje em dia, virou graça a Deus falar, Deus revelar. É na igreja, é de rede social, é live, e todos com o mesmo argumento. Tem lá 1000 pessoas. Aí o camarada falar, tem aqui 5 pessoas com dores. Claro que vai ter. Deus vem falando que tem aqui 10 pessoas que estão passando problema com a família, com vício na cachaça. Claro que vai ter. Mas João Batista tem que chamar o povo de raça de vivo, vão se converter, vão se arrepender. Porque, raça de cobra, seus fariseus vão o quê? Vão se arrepender, vão o quê? Vão se converter. E o que o povo fazia? Ei, João, você está pregando duro. Ei, João, não fala assim. João não prega assim. Ele falou, não, o povo iria o quê? Se batizar. Porque a palavra, ela te liberta, ela transforma. Quer dizer, a palavra, ela o quê? Ela converte. Quer dizer, é uma palavra dura, mas é uma palavra que converte, uma palavra que liberta. Mas hoje nós estamos vendo uma geração que tudo mudou, igreja. Nós estamos vendo uma geração que tem sentido o que Jesus falou. E tem acontecido o que o apóstolo Paulo também falou, que o Espírito revelou muito tempo, ok? O apóstolo Paulo, falsos profetas, falsos mestres. Sabe o que Jesus falou? Errais por não conhecer o quê? As Escrituras. A pior besteira, a pior loucura é a pessoa falar assim, o que o pastor falar, está falado. O que o pastor falou, eu vou seguir, eu vou fazer, que é a pessoa que não acompanha a Bíblia. E presas fáceis são pessoas que de repente malmente sabem ler, sabem escrever. Aí alguém fala, o pastor falou que o sol antigamente era quadrado, e a pessoa vai acreditar. O pastor falou que antigamente as estrelas elas eram redondas, a pessoa acredita. Mas o que? Igreja, mas João Batista, ele falava a verdade. E essa verdade é o que? Hoje está o que? Está a raridade, a verdade, que confronta pecado. Para que as pessoas vinham se arrepender. E isso não é só de para ele não, ele é lá fora também. Tem pessoa que quer chamar alguém para a igreja, mas de repente quer falar palavras mamão com açúcar. Falar para a pessoa, se não mudar nessa vida, se tu morrer, tu vai para o inferno. Mas falar assim, dura, mas conversa. Se você tem que falar dura, a pessoa pensa mais, não quer uma palavra mais o quê? Mais doce. Uma palavra de confronto liberta, mas aquela que não confronta, a pessoa nunca vai se converter, não. Aqui confronta, aqui exorta, repreende, a pessoa pode até ficar de mal de você, a pessoa pode até se chatear com você, mas a palavra que você não só semente, essa pessoa ela vai pensar, ela vai analisar, ela vai refletir, e depois ela vai dizer, realmente você falou a verdade, aquela palavra mexeu no quê? A palavra ficou no meu coração, ardeu no meu coração. Você falou, eu me chateei, fiquei mal, não gostei, porque hoje em dia ninguém come a verdade não, igreja. Hoje em dia entrou sentido, mesmo nessa parte de igreja, pregação, entrou sentido. Você tem uma situação na sua família e você fala a verdade, você vê, se todo mundo vai ficar contra você, vai dar tua opinião.
Observe que o homem não tinha nem luxo, não tinha conforto. O homem comia o quê? Comia gafanhotos e mel silvestre. O homem, hoje os profetas têm o quê? Tem um carro bom, uma casa boa, uma coisa é trabalhar do seu suor, é diferente. Não, eu sou pastor, mas eu trabalho, eu antes de ser pastor, eu já tinha minha renda, então pode ter seu carro, a pessoa pode ter ser tão empresário se ela quiser. Mas tirar da onde? Tirar da palavra, a pessoa quer dizer, aí, hoje não, hoje em dia as pessoas, né? Hoje os profetas, não é como João Batista não, hoje a pessoa quer confortar as pessoas e de repente quer o quê? Quer viver no luxo. Mas João Batista era o quê? Ele não vivia no luxo, e era cheio de Deus. E outra, o povo ia até João, lá no deserto, onde João ia, João está lá em Salvador, o povo ia lá atrás de João. João está lá em São Paulo, o povo ia lá em São Paulo atrás de João, para ouvir a palavra. Então uma pessoa que quer ser liberta, ser transformada, ela sempre vai querer ouvir a palavra dura. Não palavra como usando o ditado, mão com açúcar, não. Mas é a palavra dura, a palavra que confronta, que exorta, que repreende. Então, igreja, então João Batista, aí no 10, já está posto o machado aí das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um fruto, é cortada e lançada o que? Lançada ao fogo. Essa mensagem, essa palavra, esse versículo é para mim, é para você, é para nós. O machado, que é Jesus, já está o quê? Preparado a raiz do das árvores. Toda árvore, nós vamos comparar com uma árvore. E esse ele fala em João 15, ele fala, já está posto o machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois não produz um fruto, é cortada e lançada o quê? Ao fogo. Ou seja, nós temos que ter o quê? Temos que produzir o quê? Bons frutos. O fruto do arrependimento, o fruto de confrontar, de exortar, de repreender, não se importar o que vão pensar, se vai ficar de mal, se não vai querer mais saber de você. De repente, se uma pessoa ficou de mal de você aqui, mas essa palavra mudar, libertar essa pessoa. E essa pessoa, de repente, uma hora ela fala, não, você falou a verdade, e depois a maior parte ainda, e de repente essa pessoa se salva porque você confrontou ela, porque você exortou ela. Olha aí a pessoa que de repente está o quê? Está somente, está confortando ela. Deus te ama da forma que você está. Veja, hoje está o quê? Está escassez o quê? De falar o quê? Falar a verdade. E João Batista, ele o quê? Ele levantado por Deus, escrito por Deus, separado por Deus, ele o quê? Ele não olhou para o seu luxo, não quis viver do bom e do melhor, como os outros apóstolos, né? Discípulos, profetas, ninguém teve o quê? Uma vida luxuosa, não. Passaram suas lutas, como mais ditado, passaram os seus perrengues, mas o quê? Pregaram a palavra de Deus, a qual hoje nós temos o quê? Conhecimento da mesma palavra. Plantaram na frente, e hoje aqui nós temos o quê? Colhemos. Então, observe lá em João Marcos, né? Marcos 6, 14. Quer dizer, João, então, igreja, João, ele nunca mudou sua pregação. João nunca quis agradar ninguém, pode ser que for autoridade, né? Porque assim, tem uns que entram na igreja, no meio do povo, ele prega uma coisa, no meio de pessoas, de repente a classe mais média é outra coisa, pessoa de classe alta, a mensagem muda, cada um, a mensagem pode ser mudada. A mensagem tem que ser a mesma, do maior para o menor. Então, que tem condições para aquele também que vive na simplicidade, tem que ser o quê? A mesma palavra. Porque da forma que João pregou lá no deserto,
onde ele vivia, ele também chegou de autoridade e ele também falou a verdade. A missão aqui no 6, ó. No 6:17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casará com ela, mandará prender João Batista e atá-lo o quê? E atá-lo no cara. Se você, João falou, ó, seu irmão está o quê? Está possuindo o quê? A sua mulher. A qual vai o quê? Vai se casar. Então João Batista chegou e falou que, mas quem era Herodes? O que era Herodias? Eram pessoas de o quê? De autoridades. Eram pessoas o quê? Eram pessoas importantes, mas João, ele é o quê? Falou, ó, seu irmão está o quê? Seu irmão está o quê? Está com a sua mulher, ou seja, você está sendo traído. Aí no versículo 18, pois João lhe dizia, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. 19, e Herodias o odiava, queria matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem que justo e santo, e o tinha o que? Segurança. E quando o que? E quando ouvia o que? Ficava perplexo, escutando o que? De boa mente. Ou seja, João o que? João Batista não mudou o que? Não mudou a mensagem. João Batista, ele o que? Ele não pensou o que ia acontecer com ele. Ele só deu a mensagem. E o que? Ele foi preso. Tem outro evangelho dizendo que temia porque sabia que João o quê? Era profeta. Temia João porque sabia que João o quê? João era o quê? Era profeta. Entende, igreja? Então João, ele o que falou? Qual foi a relação de João? O adultério. E pense uma coisa que hoje ninguém revela hoje, esses tais profetas que dizem profeta. Nenhum profeta revela o adultério. Não revela fornicação, não revela pecado, não, ninguém revela isso. Que profetas esses? Levantados por quem? Porque por Deus, Deus Espírito não é. Porque profeta revela adultério, a prostituição, o engano, a mentira. Não gosta de revelar no meio do povo. Não gosta de revelar em rede social, mas ninguém revela. E isso deixa Deus o quê? Deixa Deus irado. Porque fala em Jeremias, fala em Ezequias, que diz que a mão de Deus vai ser contra, esse profeta que diz que ele falou que ele não falou, que a mão dele vai ser contra essas pessoas, mas o quê? Mas também a Bíblia diz que o quê? Que muitos o quê? Não se importa mais com a sua salvação. Nem se importa com a sua salvação, que irá a dos outros. Porque o quê? Porque o dinheiro alguém vai cegar eles. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Igreja, João Batista não mudou o quê? Não mudou a mensagem, ele falou a verdade. A pessoa, você pensa, rapaz, se eu falar, se eu revelar aqui o adultério, eu posso morrer. Eu posso ser preso. Hoje em dia a pessoa tem que ser preso, tem medo de ser morto. E existe um ditado no meio evangélico, que é o apóstolo bom, apóstolo morto. Hoje tem muitos apóstolos. O último levantado por Deus foi quem? Foi Paulo, o último levantado. Porque os apóstolos levantados por Deus foram apóstolos que viram Jesus. Nenhum foi levantado, não viu Jesus, todos viram Jesus. Aí hoje a pessoa pega um azeite e manda me unge como apóstolo, me unge como profeta, me unge como a voz de Deus. Mas igreja, João Batista é o quê? Ele não mudou a mensagem. Tem pessoa que muda a mensagem, dependendo do ambiente. Na igreja é uma coisa, de repente na rua é outra, de repente vai no meio da autoridade, muda a mensagem, vai mudando, e a mensagem não pode ser mudada. A mensagem tem que ser pregada, falada, em qualquer lugar, tem que permanecer a palavra, o quê? A verdade. A verdade tem que ser falada em qualquer o quê? Em qualquer lugar. Versículo
21. E chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus designatários, aos oficiais militares e aos principais da galera. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei a jovem: pede-me o que quiseres, e eu o quê? E eu tu darei. Minha filha, pede o que você quiser. Se pedir, eu vou te dar. Observe o pedido da jovem, né? 23, e jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Aí 24, saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedires? Esta respondeu a cabeça de João Batista, a mesma mulher que o quê? Que foi revelado no adultério dela. Quer dizer, a jovem perguntou para quem? Para sua mãe: mãe, o que eu vou pedir, mãe? Porque se falou, se eu pedir metade do reino, que vai me dar. Porque a mãe falou, a cabeça de João Batista. A mãe não se importou com o quê? Com a metade do reino. Mas o quê? Ela se incomodou com aquilo que revelou o pecado dela. Aquele que teve a coragem de desmascarar ela, o pecado dela. Então eles pensam que a cabeça de João Batista, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, diz: quero que se demora, me deis no prato a cabeça de João Batista. No 26, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não a quis o quê? Negar. Sério? Minha jovem, você pediu a cabeça de João Batista, todos ouviram o que eu te prometi, então eu vou cumprir o que eu te prometi, eu vou cumprir. Então veio, a cabeça de João Batista foi arrancada o quê? Arrancada fora. 27, enviando logo o executor mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista. Ele foi e o decapitou o quê? No cárcere, e trazendo a cabeça no prato, a entregou a jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João Batista, que souberam disso, vieram levar o corpo e o quê? E depositar onde? No túmulo. Mas João Batista morreu por causa da missão e por causa da verdade. Você consegue entender isso? Alguém morrer pela verdade? Alguém morrer por não negar a verdade? Porque se João Batista, se ele quisesse viver, continuar vivendo, ele poderia falar outra coisa. Você não quer ficar o quê? Calado. Mas ele não quer ficar calado. Não é lícito, não é certo. Você possui o que? A mulher do teu irmão, a qual vai possuir, a qual vai casar. Ou seja, vocês estão em adultérios. Vocês estão o quê? Em adultério. Igreja, isso nos ensina que o que Deus quer de nós, que nós não deixemos de falar a verdade. Mas vão me excluir. Mas vão me deixar, vão me abandonar. Só que não pode abandonar é Deus. Só que não pode te deixar é Deus. Só que não pode afastar de nós de quem? É Deus. As pessoas podem se afastar, podem não gostar, mas Deus gostando, e, como diz o apóstolo Pedro, importa o quê? Agradar a Deus do que quem? Do que aos homens. Importa agradar quem? A Deus do que? Do que aos homens. Tem pessoas que agradam os homens, mas não quer ver? Não quer agradar a Deus. Tem igreja? João Batista não negou a verdade. E você sabe, né? Jesus falou: se você não negar ele diante dos homens da terra, você negar diante dele. O que é isso? Negar a verdade. Quem nega a verdade, quem é a verdade? Jesus. Então quem nega ele aqui na terra, diante dos homens, você negar diante do Pai, diante dos anjos. Então observe a nossa o quê? Responsabilidade. Então o quê? Não podemos negar a verdade. Não podemos negar quem? Negar Jesus. Fiéis até o fim. Se for para ser preso, vou para ser preso, ou para ser morto. Sabe por quê? Porque morrer com Cristo o quê? É lucro. Morrer para Cristo é lucro. O apóstolo Paulo, né? Foi morto também. Ele falou,
Quer dizer, completei a carreira, guardei e veio guardando a fé. Quer dizer, o apóstolo papai, eu fiz o que Jesus mandou, guardei o que? Guardei a fé. Quer dizer, ele completou a carreira, mas o propósito que Deus deu para ele. Quer dizer, ele é o seu propósito, o teu chamado, mas ele também guardou a fé. Por isso nós temos que fazer, nós temos o quê? Nós temos que ser fiel ao teu propósito, porque Deus nos chamou porque nos achou melhor, nos achou bonito, uma gracinha, mas Deus nos chamou para o quê? Para falar a verdade. Quem quiser gostar agora, quem quiser gostar bem, quem gosta. Não adianta querer ser amigo de todo mundo e não ser amigo de Deus. Agradar todo mundo, não agrada a Deus. Não adianta pedir. Sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Obrigado por essa manhã, você fala conosco essa manhã, da tua palavra. Muito obrigado que nós viemos falar a verdade. Que nós viemos, mas sempre falar a verdade. Doa quem doer, goste quem não gostar. Mas se nós negar a verdade, se nós negar o Senhor Jesus, chegar aqui na terra, vamos ser negados do teu Pai e do dos anjos, para que o Senhor possa ter misericórdia. Que nós vamos falar a verdade. Em nome de Jesus, a verdade que liberta, que transforma, que ele estava mais, a verdade que muda, a verdade que é o Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória